Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja bem-vindo a mais um devocional dia a dia com Deus. Nesta manhã queremos meditar com você na vida de Saul, uma vida que aparentemente tudo estava certo. E para isso vamos ler um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 até 8. Diz assim: Então todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe agora um rei, para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei, para que nos lidere, isto desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Nesse cenário, nós enxergamos aqui uma nação em transição. O povo de Israel vivia, neste período, uma transição entre um governo de juízes para um governo baseado numa monarquia, um governo onde tinha a presença de um rei. O povo exigiu ao profeta Samuel, que liderava a nação, transmitindo os conselhos de Deus, como era estabelecido pela época. E, como enxergamos aqui, a nação de Israel, desde o dia em que Deus os tirou do Egito, de um domínio de escravidão, a nação de Israel foi se afastando de Deus. E nesse meio tempo, Deus levantou, apesar de ter sido rejeitado, como ele fala, na sua própria palavra. Não foi a Samuel que rejeitaram, foi a mim. Então Deus levantou a vida de Saul. Saul no início era um homem envergonhado, era um homem que não estava, aos olhos humanos, preparado para o cargo de rei de Israel. E Deus foi afirmando, pouco a pouco, a sua escolha, apesar de tudo isso ser motivado pela exigência do povo e não pela vontade de Deus. Mas Deus, ainda assim, tentou fazer com que Saul fosse uma pessoa que obedecesse às suas leis, obedecesse aos seus mandamentos. E Saul teve a oportunidade de se tornar uma pessoa obediente a Deus. Saul teve a oportunidade de se tornar uma pessoa humilde. Ele no começo foi assim. Inclusive, há um episódio no livro de 1 Samuel onde Saul despreza a afronta por justamente não se mostrar preparado e alguns desconfiarem do porquê dele ter sido escolhido rei. Ele, de certa forma, se fazia surdo para a injustiça, surdo para as afrontas e dava atenção e foco às coisas certas. Mas aí Saul trilhou o mesmo caminho do povo de Israel. Afinal, a exigência de ter um rei não foi de Deus. Mesmo Saul tendo essa oportunidade, ele se tornou uma pessoa egoísta e insubordinada. Ele tinha o costume de se auto-justificar. E mesmo Samuel tendo sido rejeitado, ele foi muito atuante no reinado de Saul. Tentou aconselhar de diversas formas. E sempre ele tentava se auto-justificar. Então, tudo isso aqui pode trazer diversas lições para a gente, tanto a vida de Saul como até mesmo a do próprio Samuel. Mas, nos atentando apenas ao próprio Saul, nós vemos aqui que quando nós reclamamos diante das situações e queremos nos assemelhar com o mundo, com as suas práticas, lá aparentemente tudo está dando certo, chove no molhado, então as coisas acabam desandando. O cristão ele não pode se assemelhar com o mundo. O cristão ele não pode
tentar de maneira alguma imitar o que o mundo faz. Nós vimos que o desejo das lideranças de Israel foi dar-nos um rei como há nas outras nações. As outras nações não seguiam a Deus, não estavam debaixo da vontade de Deus, mas elas tinham reis. E o povo de Israel preferiu, ao invés de escutar os conselhos de Deus, ao invés de se arrepender das suas más práticas, eles preferiram trilhar o caminho das outras nações. Então, os tempos eram totalmente outros. Eram tempos de guerras, eram tempos de muita crueldade. Eram tempos de total abandono de Deus, como o próprio texto fala. Culto a outros deuses, entre outras coisas terríveis. Mas as lições para nós permanecem as mesmas. Toda vida que o povo de Deus tenta se assemelhar ao mundo, alguma coisa dá errado. Então, essa é a lição que nós queremos tirar nessa manhã, que Saul, ele tinha tudo para dar certo. Saul era uma pessoa escolhida por Deus para um cargo que foi os seres humanos, os próprios israelitas que exigiam, não foi Deus que determinou. Mas Deus tentou fazer com que tudo desse certo. O problema é que Saul não quis dar certo, só quis de aparência. Então, eu quero deixar essa lição nessa manhã para que nós, apesar das dificuldades, confiemos em Deus, possamos entregar a nossa vida na total dispensação do Senhor. Sejamos dependentes de Deus e não tentemos nos assemelhar ao mundo em nenhum aspecto. Tudo que nós planejemos fazer, possamos tentar executar na nossa vida, consultemos a palavra de Deus, vejamos se isso faz parte da conduta do cristão e se obedece de fato à vontade de Deus, porque assim nós vamos ser bem-sucedidos e não vamos correr o risco de só de aparência estar tudo certo, ok? Para fechar, eu quero deixar um versículo para reforçar que essa lição de Saul também serve para os nossos dias. O próprio Senhor Jesus disse em Marcos capítulo 13, versículo 31: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa palavra também é para hoje. A Bíblia não deixa de ser atual e está à frente do nosso tempo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa porção da Tua Palavra. Nós agradecemos pelas lições que o Senhor nos mostra todos os dias. O Senhor já nos revela tanta coisa na Bíblia e nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, a Tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a não reclamar, não murmurar tanto diante das dificuldades, ao ponto de querer fazer ou resolver as coisas como o mundo resolve, ao querer resolver, dar um jeito em tudo, como as pessoas que não confiam em Ti. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos dá discernimento da Tua palavra, nos dá visão da Tua vontade nesta manhã e nos ajuda a seguir os Teus caminhos e trilhar por um caminho melhor. Assim, um caminho de retidão e não um caminho de aparência. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe nessa manhã a tua vida. Em nome de Jesus.